Zoom. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação aí no YouTube e veio ver mais um vídeo do Bate-Papo Mayhem, e eu sei que você já veio curioso, porque eu estou falando de maçonaria mista e maçonaria feminina, e aí você olhou e falou, nunca ouvi falar de maçonaria feminina, como é que é? Mas tem e é muito legal, e geralmente o pessoal que vai na maçonaria mista feminina costuma ser muito mais dedicado do que a galera que vai nas maçonarias certas, que são os tiozinhos, que às vezes ficam brigando para pedir pizza, esses negócios, e a gente sofre lá. Mas hoje a gente vai falar de uma maçonaria diferente, né? A maçonaria mista e feminina, e para isso eu chamei uma especialista. Então, antes de te dar a boa noite, Ellen, eu queria agradecer a Rosa Maria Bastos, que fez essa conexão. Ela veio aqui já, então você já pode escutar a entrevista que ela fez sobre a Capela Sistina, que ficou maravilhoso. Ela detalhou tarô, cabala e tudo. E aí, no meio da conversa, ela é da maçonaria. E aí eu falei, poxa vida, então a gente precisa chamar alguém para falar sobre isso, porque esse é um assunto que tem muita gente interessada, né? E muita gente curiosa, porque a primeira pergunta que sempre que eu recebo, em tudo que é lugar que eu vou, é, mas não pode entrar mulher na maçonaria? Pode. Então hoje, para a gente mostrar que pode, eu convidei a Ellen Maretti. Tudo bem, Ellen? Como que você está? Tudo ótimo. E você, Marcelo, obrigada pelo convite. E é um prazer poder participar aqui com vocês, responder as perguntas e também as curiosidades e contar um pouquinho da nossa história. Bom, então você já conhece como é que funciona o esquema aqui. Então, a primeira pergunta que a galera quer saber é da sua jornada, né? A gente fica brincando e fala assim, não, é pequenininho e tal, vai na igreja, tal, e aí depois, 20 anos depois, está lá na maçonaria, que é inimiga da igreja e tal, e mulher ainda na maçonaria. Então, conta pra gente como é que é essa história. Ou seja, você queimada na fogueira, né? Já tenho todos os requisitos para ser queimada na fogueira, já está estampado lá. Bom, primeiro, a história ela é bem simples. Para uma mulher, quando você ouve falar de maçonaria, mas mulher não pode entrar. Beleza, então não quero saber de maçonaria, não vou entrar, não é para mim mesmo. Só que eu, sem querer, acabei pensando assim, o que é isso, né? Isso em 2001. Aí eu falei, poxa vida, o que é maçonaria, né? Para que serve? O que é tão antigo, mas eu não sabia nada, não tinha conhecimento. E comecei a procurar. Na época, não existia como é hoje, um monte de vídeo no YouTube, não tinha tanta informação fácil, era um pouco mais difícil. Existiam vários blogs, mas era bem mais complexo. E eu comecei a ler alguma coisa, achei interessante. E, na época, eu namorava com uma pessoa que era maçom, e aí ele falava, não, isso não é para você. A palavra-chave para alguém fazer alguma coisa é dizer não faça. Não olhe pelo buraquinho, aí você vai lá e olha. Então, foi mais ou menos isso que ele fez comigo. Não é para você. Então tá bom, já que não é para mim, então beleza, não vamos falar a respeito. Só que aquilo me instigou. E foi nesse momento que eu comecei a procurar. Em todos os blogs possíveis da vida, eu entrei e comecei a gostar da história. Eu não sou excessivamente esotérica, mas eu tenho um lado forte espiritual, espiritualista, sempre gostei disso. E aí na maçonaria eu vi que tinha um pouquinho disso, mas não era fácil encontrar essas informações. E comecei a buscar, e chega uma hora que quem muito procura, acha. Comecei a achar rituais, achei um ritual de aprendiz maçom, li de cabo a rabo, coisa que eu não deveria ter feito. Mas maçonaria não é para mulher, tá tudo certo, então não é para mim mesmo, então o que eu ler não vai me fazer mal, o que eu tiver opção de aprender não vai me fazer mal. Até que um dia eu encontrei com outro maçom que falou assim, houve uma discussão entre aprendizes numa mesa de bar ali, e eu respondi algumas perguntas, eles falaram, nossa, mas você sabe mesmo? Eu falei, eu gosto de ler alguma coisinha. Aí eles falaram assim, então por que você não entra na maçonaria feminina? Eu falei, imagina, isso não existe. Tá bom, né? Já que existe, eu fui lá procurar e acabei achando a tal da maçonaria feminina. Porém, eu não concordei com aquilo, que eu falei, poxa, mas
Se não pode entrar homem, não pode entrar mulher numa loja masculina, por que não pode entrar homem numa loja feminina? Ou seja, vão virar 2 clubes do Bolinha e da Luluzinho e não vai adiantar nada. E eu não concordei com aquilo. E aí continuei procurando até que eu deparei com o site da Maçonaria Mista, do Direito Humano, que é a primeira loja mista que existe no mundo. Essa loja já existe há mais de 200 anos. E comecei a entender essa história que existia, sim, uma maçonaria para homens e mulheres. Antes de cair na história do reconhecimento ou não, da regularidade do reconhecimento, existe uma série de fatores antes disso, mas eu me interessei, fui atrás, não conhecia ninguém para me indicar, tinha que ser apadrinhado, mas eu não tinha ninguém. Aí eu fui lá bater na porta deles, passei e-mail, ninguém respondeu, passei o segundo e-mail, ninguém respondeu, passei o terceiro, no terceiro caiu na mão da grande secretária da grande loja mista do Brasil, e acho que de tanto ela ver a minha ânsia em querer saber se eu podia ou não entrar, ela me atendeu. E daí comecei a conversar, isso demorou quase um ano, e daí quando ela conseguiu, a gente conseguiu se falar, falei com ela por telefone, eu falei, então tá bom, eu vou te indicar para uma loja e eu vou ser sua madrinha. Aí eu fiquei muito feliz, foram mais 6 meses de espera, e aí, para ser iniciada, eu não sei direito, assim, eu tenho muito contato com maçons da maçonaria masculina, mas aconteceu uma coisa comigo que eu não sei se os maçons da maçonaria masculina passam por isso, mas eu queria tanto ser iniciada, eu tinha uma paixão, assim, tão grande por aquilo, que eu comecei a ler, eu li muito antes de entrar. E aí, quando eles ligaram para mim no dia 14 de outubro de 2002, era uma quinta-feira, não lembro da semana que era. Eles falaram, eu sou fulano de tal, da loja tal, você vai ser iniciada, foi tudo aprovado, e dia 14 de novembro você vai ser iniciada. Eu quase desmaiei, assim, meu coração saiu pela boca. Aí eu contei todos os 30 dias, marcava lá no calendário, emocionada, assim, eu tremia de tanto que eu fiquei feliz de ser iniciada. Isso foi muito bom, muito bom. E aí né, eles me falaram, você tem que ir de calça preta, camisa branca, roupa preta, sabe? Toda aquela história. E aí aquilo foi, sabe, crescendo de emoção. No dia da iniciação, eu tinha que chegar às 11 horas da manhã. Eu cheguei às 8 e fiquei parado na porta do templo esperando, assim, quase chorando de alegria, porque aquilo foi muito especial para mim, muito, muito. E por isso que a Rosa Maria Bastos, ela fala, eu sou madrinha da Rosa, dentro da ordem maçônica. E no dia, assim, foi muito importante. Então, toda a minha caminhada até entrar, ela foi muito empolgante. E depois que eu entrei, mais ainda, né? Não me arrependo em momento algum de ter buscado o caminho. A maçonaria mista, ela não é reconhecida pela GLUI, ou pela Grande Loja Unida da Inglaterra, nunca vai ser, e não é o nosso objetivo que seja. Eu acho que uma das vantagens da maçonaria mista, eu não posso dizer pela feminina, tá? Porque a feminina, eu não participo e nunca entrei numa loja feminina, eu não sei como é. A feminina, nós recebemos as pessoas dentro da nossa loja. Então, mulheres da maçonaria feminina que queiram nos visitar, sempre estamos com as portas abertas, e vice-versa para os homens. Porém, nós não temos o hábito de visitá-las, né? E aí, assim, o que traz essa tranquilidade para nós é que reconhecimento jamais teremos. Eu nunca vou poder entrar numa loja masculina e tá tudo certo. Eu não tenho esse desejo. Porém, eu tenho o desejo do conhecimento, eu tenho o desejo da filosofia, eu tenho o desejo de compartilhar a maçonaria com os irmãos que aceitaram estar dentro daquela loja. E normalmente quando um homem nos visita da maçonaria tradicional, a gente costuma agradecer porque ele aceitou a possibilidade de estar conosco ali e de comungar do conhecimento do que nós temos ali para oferecer. E o fato de não haver aquela situação de cargos, eu vou chegar a grão-mestre, ou eu vou chegar a 3 vezes poderoso, ou seja lá o que vai ser, porque nós temos o Conselho de Supremo Grau. Então,
existe menos importância do cargo, e sim mais importância do estudo. Por isso que é bacana. E aí, a minha história é mais ou menos assim. Aí houve todo o processo de subida aos graus. Eu sou instalada, fui venerável por 2 anos. E assim, é muito bom. É uma coisa que eu sou uma apaixonada pela maçonaria. Existem os problemas, as lojas não são perfeitas, não é porque tem mulher que vai ser melhor que o homem, não, os problemas vão existir. Quem é maçom aqui sabe muito bem do que eu estou falando, quem não existem alguns problemas de egos, existem pessoas. O ser humano, em qualquer congregação, seja ela religiosa, social, seja filantrópica, não importa. O ser humano, cada um pensa de um jeito. E isso é a riqueza da história, quando você coloca pessoas para partilhar de conhecimento. Cada um vai levar um pouquinho e você sai dali com o seu pouquinho de que você foi buscar. Né? Mas existe um pouco dessa questão de relações humanas, e é por isso que eu gosto da maçonaria. É uma escola de líderes, onde a gente entra para aprender e entra para aprender a ser líder. E eu acho que isso que é o melhor para mim, pelo menos o que eu vejo hoje, dos anos que eu estou dentro da maçonaria. Infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que parar de ter as reuniões presenciais. Infelizmente, é uma situação que não tinha como ficar dentro de loja, mas esperamos que seja possível voltar uma hora, né? Ainda não voltamos, mas esperamos que seja possível voltar. Então, minha caminhada é mais ou menos essa, uma iniciação com muito desejo. Fui iniciada numa loja mãe, e quando eu me tornei mestre, um grupo de pessoas dentro dessa loja era muito mais jovem, tinha uma ânsia muito maior de estudar, e aí começou aquele movimento, acabei fundando uma nova loja dentro da mesma potência, que foi a Livros Pensadores. A partir dessa loja a gente teve muito trabalho, aí também já estou em outra loja também trabalhando, agora eu sou secretária. E é isso, assim, esse desejo de me tornar maçom, ele veio sem saber que podia. E a partir do momento que eu vi que podia, que ia dar certo, hoje eu estou aqui, podendo falar para vocês um pouquinho da minha história. Uau, maravilhoso. A primeira pessoa que me falou dos direitos humanos foi o Carlos Basílio Conte, que ele tinha aquela coisa que ele ama, o sonho dele era tipo, ir lá frequentar e tal. A gente não pode, eu já dei várias palestras dentro das lojas da Direitos Humanos, mas sempre como profano, né? Então, quando eu sou convidado, eu vou desparamentado. O Mingardi, para quem está escutando, depois a Ellen vai até explicar o que é esse negócio de reconhecimento, para vocês entenderem, né? Mas existem várias lojas diferentes, vários ritos diferentes dentro da Inglaterra, dentro da França. Eu entrevistei também o Ivan, que ele é da Memphis Misraim, que é mista, mas também é uma terceira potência diferente, né? Então o pessoal fica com muita birra, porque eles falam, pá, maçonaria feminina e mista deve ser picaretagem, então, né? E não é, na verdade existem grupos sérios, né? Tanto que direitos humanos é um fantástico, né? Por isso que a gente te convidou para vir aqui para poder explicar que sim, mesmo a gente tem muita gente maçom que escuta e deve estar olhando torto agora, mas que são entidades sérias e que a gente não visita, né? O pessoal da Carbonária também, nossos primos, eles são mistos também. Eu estou para trazer alguém aqui para conversar sobre isso, né? Então, a minha primeira pergunta para a gente começar, né? Como que surgiu Direitos Humanos? Direitos Humanos, ele surgiu de uma... Existem algumas especulações, né? O que é verdade mesmo? Não sei se a gente vai poder pautar de verdade. Vou te falar o que existe na literatura. Uma mulher que ela era esposa, filha e esposa de maçons. Ela estava numa biblioteca e ela, por ser esposa, por ser filha, e provavelmente eles eram... era uma família rica, né? Então ela tinha acesso a leitores, porque não era toda mulher que sabia ler, lógico, né? Mulher era só um ser ali dentro da casa para fazer a reprodução, essa é a verdade. E ela
por um buraco na parede, ficou ouvindo o que se passava na reunião, e segundo a lenda, segundo a história, depois disso, o guarda externo a viu do lado de fora, e aí como ficou aquela situação que ela viu toda a reunião, todo o ritual, ela foi obrigada trouxeram ela para dentro da loja, e o marido dela e o pai acabaram aceitando o fato de que ela sabia, e daí, em teoria, ela é a primeira mulher, uma irlandesa, e ela é a primeira mulher a ser iniciada efetivamente na maçonaria. Não seria nem na mista nem na feminina, era uma loja masculina. E a partir dali é que a maçonaria fala, opa, uma mulher foi iniciada, né? Depois de toda a situação, que assim, a gente não está falando aqui nem sobre a Constituição de Anderson, nem sobre 18º Landmark, e como eu falei, não existe essa necessidade da maçonaria mista em querer revogar isso. Não vai ser revogado, não vai acontecer, a Grande Loja Unida não vai aceitar. Então, se existe alguém que tem esse desejo, é melhor buscar outra ordem, né? É melhor sair da maçonaria e buscar outra ordem, porque realmente não vai acontecer. Mas o direito humano é efetivamente a primeira loja, ela foi fundada em 4 de abril de 1893, e foi a primeira ordem, a primeira grande loja fundada de forma mista, onde homens e mulheres poderiam estar dentro da mesma loja. Então, essa é a data de fundação. Então, primeira situação onde uma mulher realmente é iniciada maçom é no direito humano. Isso foi na França. Tanto é que o Grande Oriente da França não é reconhecido, né, justamente por essa situação. E eles sempre foram vanguardistas, né? Eles sempre trouxeram essas situações. E como que uma mulher... Acho que a França tem muito desse berço justamente porque tudo que é para ser diferente nasce lá, né? Seja bom ou ruim, mas nasce lá. E daí, no Brasil... É um tempo menor, lógico, mas nós já temos a Grande Loja Mista do Brasil, que é a potência a qual eu faço parte, ela é desde 1968. E as lojas, elas são espalhadas pelo Brasil inteiro. O direito humano, eu não sei exatamente quantas lojas eles têm no Brasil, mas é um número maior, de lojas maiores e um número maior. A Grande Loja Mista tem muitas lojas também. Hoje nós estamos em 12 estados, se eu não me engano, e aí também tem um número grande. Mas o que mais chama atenção é o fato de que essas lojas, elas, além de cada vez mais crescerem, cada vez mais pessoas entrarem em contato, existe um pouco daquele negócio assim, mas como que uma mulher vai ser iniciada sendo que ela não tem um apadrinhamento, né? Diferente da maçonaria tradicional, que antes era só se você fosse ou da família ou que você fosse padrinho de um amigo, um conhecido, né? Uma mulher, ela não tem nem marido, nem ninguém, não conhece ninguém. Como é que ela vai fazer para ser iniciada? Ela precisa, como eu, bater lá na porta e falar, e aí, vocês me aceitam? Eu sou livre, sou de bons costumes, eu tenho condições de estar aqui regularmente, posso entrar? Eu tive que fazer isso, eu não tinha outra opção, porque eu não tinha ninguém para me levar lá para dentro. Ou eu fazia isso, ou eu não ia chegar lá. Tá certo? Não é costume? Não, mas eu estou lá dentro até hoje. E eu vou dizer o seguinte, eu me orgulho de não ter ninguém? Não, eu não me orgulho, porque seria muito mais fácil se eu tivesse uma madrinha ou um padrinho, mas eu não tinha. Então, se você for ver toda a história da maçonaria, a mulher ela sempre teve que buscar mais, ela nunca teve facilidades, né? Então, a gente sempre teve... E aí a mulher ela entra numa situação bastante peculiar, porque quando um homem é maçom, tá com a sua pasta, o seu terno, sua gravata, beleza, se ele sabe muito, se ele sabe pouco, ele sabe médio, tudo bem, ele é aprendiz, ele é companheiro, mas uma mulher maçom, ela já é de cara, sabe? O que você sabe? Já vem telhando, já vem fazendo perguntas, sabe? Então, assim, a gente é muito mais cobrada do que um homem.
Um homem, se ele não souber uma pergunta, se ele não souber um telhamento, está tudo certo, ele vai aprender, depois ele lê. Se a gente não souber, tá vendo, ó, né, para quê? Quis ser iniciada, mas não sabe responder. Então, isso é bem chato, é bem desagradável, mas eu estou te falando isso hoje, porque isso a mulher viveu todos os anos desde a fundação, desde da primeira loja dos direitos humanos, isso aconteceu. E a Constituição de Anderson, que foi a que tirou de vez as mulheres, assim, tudo isso acontece de uma forma histórica, política, existe um motivo para isso, e nós não queremos que isso mude, porque não vai mudar. Né? Não tem como mudar. E nós usamos PAEC. Então, assim, são coisas diferentes? São, mas a gente está fazendo a coisa certa, porém não reconhecida. Eu não vejo problema nenhum, né? O Mingardi explicou bem assim, como é que funciona esse negócio de reconhecimento, né? Que, tipo, eu quero viajar com a sua loja e tal. Aí depois o pessoal que estiver escutando, eu vou deixar o link embaixo da palestra dele, que aí ele explica bem como é que surgiu isso. De, tipo, tem várias lojas diferentes, aí eu quero te visitar, eu quero visitar Ulisses. Aí como é que eu vou saber se é a mesma tal? E aí você assina tratados e etc. Né? E aí eu tenho uma pergunta do Arthur, que ele fala assim, vocês têm boas relações com a grande loja simbólica lusitana e com a maçonaria mista francesa? E eu até acrescento, tem o Grande Oriente do México, também é misto. Sim, então, é o seguinte... Vocês assinam também os reconhecimentos? Sim, Então, dá uma explicada para o pessoal. Sim, existe um tratado que se chama CLIPSAS. O CLIPSAS é o que une justamente todos os grandes orientes e todas as lojas. Então, para que você tenha esse interrelacionamento até de outros países e também com o Grande Oriente da França, enfim, o GOP, o Paulistinha, hoje ele mudou de lado. Nós sabemos que o GOB rachou, enfim, todas as histórias que aconteceram. Mas o Grande Oriente, o Paulistinha, ele reconhecia, ele estava no CLIPSAS, ele reconhecia as lojas mistas, e por isso também que ele era considerado tão espúrio, hoje não é mais. E, enfim, não vamos falar sobre isso agora, mas para vocês verem que até no Brasil existiam lojas masculinas que aceitavam, porque eles eram ligados ao CLIPSAS, e o CLIPSAS é o que une todas essas lojas. Quando se fala, mas a determinado oriente pode ser picareta, existe, lógico, da mesma maneira que existem orientes masculinos picaretas, também existem os orientes mistos e femininos picaretas, óbvio que existe. Entre aqui, pague a mensalidade, está tudo certo. Né? Isso existe, não é que não existe. E o primeiro esperto encontrando o primeiro trouxa vai acontecer, isso é fato. Porém, para regularizar, para as coisas ficarem certas e para não ter essa picaretagem, existe também o CLIPSAS, só que o CLIPSAS ele é internacional. Né? Não existe como o GOB, nós não temos. Não existe um GOB misto, digamos, né? Isso não existe. O CLIPSAS ele é internacional. Então, você se filia ao CLIPSAS para poder ter esse reconhecimento em outros orientes. Aí cada loja se filia individualmente ou existe uma seção brasileira que a potência Sim, mesmo, né? Porque existe mais de uma potência. No Brasil, eu não sei quantas potências mistas existem atualmente, que são ligadas ao CLIPSAS, tá? Eu não vou dizer das que não são. Das que são ligadas ao CLIPSAS, eu sei do direito humano e a nossa, essas duas eu tenho certeza. Existem orientes femininos que também são, acho que o Grande Oriente Feminino do Brasil também é. Mas é a potência, não a loja não se liga ao CLIPSAS, é a potência que precisa, porque a potência tem que ser no mínimo 3 lojas, né? Então é a potência que vai ser ligada ao CLIPSAS. Aí sim ela tem reconhecimento em outros países. E aí o pessoal pode verificar no site da CLIPSAS. Depois você me passa o link, eu vou colocar embaixo, né, para onde pode viajar, para onde pode ver. Sim. Existe, a gente, é que eu não tenho aqui agora, porque minha pasta não está, porque eu estou no meu ateliê, na verdade. Mas a gente tem o passaporte maçônico. Esse passaporte é o que tem o carimbo, tem selo, tem tudo para você poder entrar em outra loja de outro país e que te dá a garantia de estar ligado a uma potência reconhecida pelo CLIPSAS. Diferente do Brasil ou de qualquer... Né? É mais ou menos como se fosse nos Estados Unidos, né? Existem vários orientes e a potência, a maçonaria está mais ou menos assim.
Eu acredito que ficou claro para o pessoal de fora, né? O Ulisses ele fez uma pergunta assim: qual que é o rito da sua loja, Ellen? E aí eu vou complementar. Existem quantos ritos dentro da tua potência? Isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, é algo que me deixa muito triste, porque, infelizmente, nós não temos vários ritos na nossa potência, nós só trabalhamos com o escocês antigo e aceito. Eu já tive a sorte de ter uma pessoa que nos mostrou todo o rito de York, a gente teve a oportunidade de adaptar todo o templo e praticar algumas vezes, mas isso assim, foi só por curiosidade, porque se eu tiver que fazer hoje novamente, como eu não pratico, eu acabo não aprendendo, né? Essa é a verdade, para você saber certinho como faz de cabeça, você precisa praticar. Então, o escocês eu sei fazer sem o ritual, mas o York eu já não saberia. Então, dentro da grande loja maçônica mista do Brasil, é somente o escocês, e nós temos o Supremo Conselho também. Mas para os graus filosóficos é só o rito escocês antigo aceito, porque aí eu já vou dar uma gaguejada, porque assim, eu não sei exatamente se dentro da potência não houve oportunidade ou se não houve interesse. Né? E hoje eu não estou, não tenho participação dentro da grande, dos cargos de grande loja, mas se uma hora eu tiver a oportunidade de estar nessa parte, eu com certeza quero inserir, porque eu acho que para nós mulheres, como a gente nunca vai ter oportunidade de viajar, a não ser que seja em outro país, né? Mas aqui dentro do Brasil, viajar para outra loja que tenha outro rito que a gente possa conhecer. Né? Eu acho que isso faz parte do nosso aprendizado. Infelizmente, a gente não tem oportunidade. Mas já não posso falar, por exemplo, de direito humano. Eu sei que o direito humano é escocês, mas eu já não sei se eles têm outros, né? Justamente porque a maçonaria mista não tem tantas lojas, é mais difícil você poder fazer essa intervisitação, conhecer mais lojas. As lojas, às vezes são distantes. Eu visitei várias vezes no litoral de São Paulo, mas é difícil, não é tão fácil quanto para vocês que tem uma em cada esquina, uma em cada bairro, né? Para a gente é mais difícil. Uma pergunta, o senhor Arthur X falou assim: Elizabeth Aldworth foi o nome da primeira mulher maçom, tá certo? Aí ele Sim. perguntou: aqui no Brasil, quem foi? Olha, você me pegou, eu não sei quem foi no Brasil a primeira, porque assim, na nossa potência, começou também com homens, né? Inclusive, o Castellani ajudou muito a organizar os rituais da nossa potência, foi o Castellani que ajudou a reescrevê-los. Né? Foi fundado, usaram os rituais do Gobi, aí houve uma reformulação desses rituais, o Castellani que ajudou. Então, assim, tem algumas situações, mas quem foi no Brasil, essa parte histórica, eu realmente não tenho como te dizer. E, assim, existe na internet, existe. O problema é que existe também muita informação que às vezes não é a real, né? Mas que com certeza foi uma loja do direito humano, porque foram as primeiras lojas no Brasil. Eram, né? A maioria das perguntas que o pessoal está mandando aqui, claro, no Ceará, os homens maçons são expressamente proibidos de apenas frequentar qualquer sessão, ainda que branca, né? Então tem muito preconceito desse sentido. Tanto que, putz, quando eu dei palestra, às vezes, em loja, inclusive já dei palestra, tem loja que não era da Comab, na época não estava ligada com o GOB e tal. E aí dentro do GOB você tem aqueles irmãos, entre aspas, que daí te denuncia ainda, mesmo você não estando paramentado. Então, eu acho que o problema é o ser humano, né? Porque tem espaço para todo mundo, né? Se você fizer a coisa bem feitinha. E a partir do momento que um homem acha que pelo fato de você pisar numa loja mista ou feminina, que você vai estar, sabe, sendo herege, você vai queimar no fogo do inferno porque você foi e viu uma mulher paramentada como maçom. Acho que a gente já passou dessa fase, sabe? Já passou dessa situação de que, não, a mulher não pode de jeito nenhum. Primeiro, se você pegar a Constituição, se você me falar, olha, 18º landmark que você não pode, primeiro que a maçonaria vai morrer. Se ela continuar do jeito que ela está hoje, nós sabemos que a maçonaria vai morrer. E, assim, a maioria dos maçons da maçonaria masculina concordam comigo. Não é uma novidade isso, porque ela precisa, em algumas situações,
Eu não diria se modernizar, porque eu gosto muito como a instituição é. Eu não acho que ela precisa mudar alguma coisa, mas a mentalidade masculina, porque eu acho que cada um no seu quadrado. Vocês nas lojas masculinas, paramentados, não entra mulher e tá tudo certo. A gente não vai entrar na loja de vocês. Mas o fato de um homem entrar na minha loja não o torna irregular, não o torna burro, não torna nada do que aquele cara que acha que, sabe, pisou lá, pronto, queimou, sabe? Queima ele, Jesus, porque ele fez errado. Não é assim, sabe? Todo o nosso ritual, ele é baseado igual o ritual da maçonaria masculina, sabe? Eu não sou menos capaz de estudar o ritual, eu não sou menos capaz de interpretar um livro. Eu já voto, eu trabalho, eu cuido do meu nariz. Aí, se a gente entrar naquela questão do machismo, por isso que eu falo que cada um no seu quadrado, mas o que eu não gosto é que essa mentalidade de que um homem que entrou na minha loja vai queimar no inferno, tá errado. É isso que eu acho que tem que mudar. Né? O fato de a gente não entrar na loja de vocês, mudar a loja de vocês, eu não quero, eu não tenho essa intenção. E não acho que vai acontecer. Né? Mas o fato de um homem entrar na minha loja, tá tudo certo e não vai queimar no fogo. Porque a partir do momento que a gente puder comungar dessas informações, sabe? De repente, qualquer homem que entrar na nossa loja, que pratica o rito de York, que pratica o Adonai Eramita, quando eu fiquei sabendo como era uma iniciação no Adonai Eramita, você não imagina o quanto eu desejo, sabe, poder ver uma iniciação no Adonai Eramita. E talvez eu vou morrer, talvez sem ver, porque não existem lojas mistas que tenham esse rito, pelo menos que eu conheça. Entendeu? Assim, eu sonho com isso. Então, existem situações que eu nunca vou viver. Eu vou ter que engolir isso, vou ter que engolir, porque não tem. Mas eu não estou brigando com ninguém e reclamando com alguém, porque assim, nós incomodamos muito mais do que é como se a gente fosse uma ameaça, e a gente não é uma ameaça, a gente só quer estudar, a gente só quer... E aí entra uma situação bem, bem delicada, que eu penso assim que a mulher dentro da maçonaria foi criado a maçonaria de adoção, foi criado a Estrela do Oriente, foi criado a fraternidade feminina. Eu já fui presidente de uma fraternidade feminina. E a mulher nestas situações, ela está numa posição muito bacana, ela aprende, as filhas de Jó fazem o ritualzinho delas lá, enfim, é bacana, não vou dizer que não, mas para mim não serve. Eu não estou feliz vestida de verde lá, eu estou feliz paramentada com o meu avental, sabe? Então, e é isso que os homens, esses caras que acham que a gente vai queimar no fogo do inferno, tem que aceitar. Você não me quer dentro da sua loja? Beleza. Você não quer entrar na minha? Beleza, mas não vem reclamar de quem entrou. Porque não vai ficar não vai ficar burro, não vai deixar de partilhar conhecimento, nem ele de levar o conhecimento, nem a gente de também ensinar alguma coisa. Não é possível que eu não consiga ensinar alguma coisa. E quando um homem tem a possibilidade de entrar dentro da nossa loja, que já praticou algum outro rito, que já assistiu alguma instrução ou algum rito que a gente não tenha condições de assistir, e possa falar, olha, é feito assim, é feito assado, vai acontecer isso, vai acontecer... Poxa, ele não está falando de um segredo o qual nós vamos sair na rua contando para os outros. A gente está falando também dentro de um templo com portas fechadas. O segredo vai ficar lá. Eu juro, todo final de loja eu faço o mesmo juramento que vocês. Entendeu? Então, assim, por isso que eu fico chateada quando um homem fala, não vai entrar, vocês não são nada, vocês são espúrios, vocês são picaretas, vocês são isso. Tá bom, eu não vou mais... Antigamente eu discutia com uma pessoa assim, hoje eu não discuto mais, não. Aí o pessoal, eles são muito retrógrados nesse sentido, porque não faz diferença, né? Na prática, é uma instituição séria, estuda exatamente as mesmas coisas e tem os mesmos segredos, né? Eu tinha várias outras perguntas que os maçons me mandaram e falaram assim, poxa, mas o ritual é igual, é diferente, eu não vou poder fazer aqui ao vivo porque inclui parte de dentro do ritual, mas você deve estar imaginando qual que é a respeito de vestimenta e parte que fica de fora e de dentro, que é as grandes curiosidades do maçom abobado.
Mas há uma pergunta boa do Arthur aqui, ele fala assim, vocês podem manter um Betel das Filhas de Jó, um grupo de Rainbows, ou um capítulo de Demolay, ou alguma coisa parecida, ou não existe, não? Não, na grande loja mista do Brasil não existe, porque as lojas não são tão grandes a ponto de ter vários sobrinhos que possam formar esses grupos, né? Já houve a possibilidade, não, já houve um movimento, né, de vamos tentar fazer, só que as lojas não são tão grandes quanto as lojas masculinas, e a gente sabe que isso envolve também uma área física, envolve paramentos, envolve uma série de coisas, né? Houve um movimento para ser feito, mas por enquanto ainda não. E obviamente que poderia ser feito da mesma maneira, né? Não tem por que não fazer. A gente só não vai ter uma fraternidade feminina. Não teria sentido ter uma fraternidade feminina. Mas é mais ou menos assim. E a situação, diferente das lojas masculinas, que tem uma fraternidade feminina que faz toda a parte filantrópica, as filhas de Jó que arrecadam, sei lá, os agasalhos. A própria loja faz isso, como qualquer outra loja masculina faz também, né? Então, nós não temos esse lado, o lado filantrópico não fica para os paramaçônicos justamente porque a gente mesmo faz. Mas a parte, assim, que seria interessante, seria. Mas, por enquanto, a gente não tem ainda, não. Mas é uma questão de quantidade, né? Não é que não pode. Sim, sim, exatamente. Pô, fantástico isso daí. Deixa eu ver. E aquela grande pergunta que a galera quer saber, assim, a mulherada que está assistindo, fala assim, como é que eu posso entrar numa maçonaria mista? O ideal, o certo, o correto, é da forma tradicional. Você precisa conhecer alguém que seja da loja e essa pessoa vai te indicar pelas vias normais, que existe uma entrevista, existe todo um conhecimento da pessoa para que ela possa efetivamente ser iniciada na potência. Hoje, eu comecei a entrevista falando exatamente a minha história. Eu não conhecia ninguém, não tinha como entrar na maçonaria. E se você digitar agora, entrar no Google lá, maçonaria, você vai ver anúncios, não só de lojas mistas, femininas, você vai ver, primeiro os anúncios são de lojas masculinas. Entre para a maçonaria, entre para o... venha Entre para a conhecer maçonaria e fique rico, os venha Illuminati fazer te o aguardam. pacto para conhecer o segredo. Então, picaretagem vai existir, não tem jeito, e isso vai existir. Eu, graças a Deus, tive a chance, a sorte de já mandar o meu... Eu mandei o e-mail por 3 vezes, né? Fui aceita na terceira vez. E entrei em contato com a Grande Loja Mista do Brasil, que é a qual eu faço parte, daí acabei entrando. E, obviamente, que eu tenho, desde então, como a Rosa e como outras maçons da minha potência, a gente acaba fazendo a indicação de outras pessoas. Então, assim, hoje eu diria para vocês o seguinte: tem interesse? Primeiro procure uma pessoa conhecida. Se você tem um maçom conhecido, se ele não for um cara que diz que a mulher não pode entrar, porque daí ele nem vai dar atenção, mas primeiro pergunte para uma pessoa que conhece. Alguns dos irmãos que estão aqui, de repente, podem até falar, olha, assisti uma palestra lá com o Marcelo e tem uma pessoa X que falou que existe, então acredito que o dela pode ser sério. Então, essa é a primeira via que eu indicaria. A segunda é, você não conhece ninguém, nunca viu falar, não tem contato com ninguém, então, ou vá até o Direito Humano ou até a Grande Loja Mista do Brasil. Existem outras potências sérias? Existem, mas eu não posso falar daquilo que eu não conheço, né? Então, hoje, são essas duas que eu indicaria para que a pessoa mandasse um e-mail. No Direito Humano, eu já não sei se eles aceitam dessa forma, eu acredito que sim, porque eu já vi o site deles, existe uma área lá de contato, e na Grande Loja Mista também existe uma área de contato. Obviamente que é lento o processo, não adianta querer mandar um e-mail hoje sem iniciar amanhã, que isso não vai acontecer, né? Mas é uma forma, seria assim, a via que possibilita que a mulher que tem o desejo de ser maçom possa ser iniciada. E daí,
vai pelo caminho legal, normal, né? E também tem que saber se tem loja na cidade dela, porque as lojas mistas não tem em qualquer local, né? Não tem qualquer cidadezinha pequena, como existem muitas no interior, as masculinas. Então, precisa saber isso, se vai ter dentro da cidade dela alguma loja que esteja trabalhando, atuando naquele local. Em resumo, ele é basicamente a mesma estrutura da maçonaria, só que é um outro time. O pessoal tem muita dificuldade de entender esse lance de reconhecimento. Isso que você falou é extremamente importante, de tipo, paguei no cartão, amanhã eu já vou ser iniciado, porque é justamente essas maçonarias que a gente cansa de avisar. Acho que eu recebo um e-mail ou 2 por dia dos caras que viram na internet. Tipo, eu tava no Facebook, aí veio um spam na minha caixa postal, falando assim, junte-se a nós, as maçonaria galáctica, que vai dar poderes e tal, se debita em 5 vezes no cartão, e daí amanhã você já ganha seu certificado e tal. Essas são as maçonarias perigosas, e elas existem masculina, mista, feminina, todas, né? Sim, e existe, você vai entrar numa furada se você entrar nessa. Se você clicar lá no Google maçonaria, o primeiro site, se eu não me engano, agora eu não sei se mudou, mas até pouco tempo, até a época que eu procurava, era o bode, a cruz de cabeça para baixo, o pentagrama de cabeça para baixo, o bode, não sei o quê, e era o Pacto com o Demônio, que eu acho que era um site evangélico que falava mal. Ainda a primeira coisa que vinha era isso, né? Era o site evangélico falando mal. E depois vinham os anúncios das lojas dizendo que você podia entrar em contato e pagar. Eu já vi muita picaretagem? Já vi. E isso, aliás, existe mais picaretagem da maçonaria masculina do que da mista. Isso é fato, né? Fato. Né? Se alguém falar que não, mas é verdade, existe mais picaretagem. A maçonaria mista, como eu volto a falar, a maçonaria mista ela não tem intenção de ser reconhecida e ela é regular. Regularidade e reconhecimento são duas coisas diferentes. Perante a nossa potência, a minha potência e ao direito humano, por exemplo, e ao CLIPSAS, eu sou regular, porque eu sou regular perante minha potência. Eu não sou regular perante a Grande Loja Unida da Inglaterra, mas o mesmo vale para os maçons que são regulares perante o GOB. Eles são irregulares perante a minha potência, porque a regularidade é diferente do reconhecimento. E aí entra uma questão bastante assim, interessante, é o fato de que hoje o reconhecimento, se a gente for falar de sinal, toque, palavras, ou se a gente for falar sobre conhecimento mesmo, sobre filosofia, sobre instruções de loja, seja lá o que for, uma mulher ela não tem por que ser menos intelectualizada, ou menos inteligente, ou menos capaz de aprender. Então, e se existe alguma dúvida de algum homem que esteja nos ouvindo, ou em alguma outra loja masculina, que fale, não, a mulher não é capaz de estar em loja, aí eu falo, não, mas o rito é solar. Então, aí eu já não discuto mais, porque realmente não faz sentido. E existe algo que talvez seja um campo minado para falar sobre isso, mas eu acho bacana falar que, assim, a homossexualidade, ela é banida das lojas masculinas. Ela não é aceita, ela não é bem vista nas lojas masculinas. E isso não vai acontecer numa loja mista. E aí, quando você vê no jornal, né, não, a homofobia é crime, a homofobia é isso, aí todo mundo levanta a bandeira, realmente, homofobia é crime. Mas na hora de você aceitar um homossexual dentro da sua loja, não, na minha loja é melhor não, entendeu? Aí a gente entra num campo muito minado, muito perigoso, né, que eu acho que hoje não existe mais discussão sobre isso. Né? Homofobia é crime, ponto final. Não tem discussão. Essa era a próxima pergunta que fizeram aqui, e eu até complemento que sim, é um problema. Não por conta da maçonaria, porque não tem nada contra entrar pessoal homofóbico, homossexual. O problema são os homofóbicos de dentro, porque quando você faz a votação para ver, e aí tem as bolinhas pretas, ela sempre vai ter um filho da puta que vai lá pôr a bolinha e tal. Então a gente já teve, assim, na Madras, a gente tinha gente dentro que era homossexual. E a gente nunca teve problema com ninguém, mas acho que a Madras, Arcana Arcanorum, Cavaleiros de Baalbek, eles são lojas que são tipo
assim, estão à parte da maçonaria no geralzão, né? E a pergunta era justamente essa daí, se homens e mulheres homossexuais podem entrar na maçonaria mista? Você já respondeu. Podem. Na minha loja atual existem homossexuais mulheres, e na loja que eu fundei na Livres Pensadores também tinha, e assim, jamais passaria pela cabeça de qualquer pessoa votar contra, e eles, assim, são muito gratos quando percebem, as mulheres não, porque obviamente, né, não entraria numa loja masculina, mas já aconteceu, eu sou testemunha durante uma sindicância, onde o homem, ele falou, não, eu fui banido ele falou a palavra banido, né? Eu fui banido, mas ele não tinha nem entrado da sindicância, porque eu não escondi que eu sou gay, e quando eu falei que eu era gay, eu já vi no rosto das pessoas que estavam me entrevistando aquela mudança de feição, e eu vi que eu não ia ser iniciado. E eu fiquei muito triste por isso, enfim. E daí, para nós, assim, foi até uma coisa meio... Mas ele não precisava nem ter falado, né? Para nós não ia ter diferença nenhuma se é ou se não é, né? Para nós não acabou. A única coisa que fica muito, muito, muito claro para nós durante uma sindicância, isso porque já aconteceu também, não é? Peraí, desculpa te interromper. Explica para o pessoal que é leigo o que é uma sindicância. É que a gente está conversando aqui, a gente vai nessa... Mas ainda bem que eu tenho o Rodrigo para me mandar as perguntas aqui. Desculpa. Assim, você está esquecendo. É porque, desculpa, gente, a Ellen tem mais tempo de maçonaria do que eu. Ela sabe mais do que eu do rito. Entendeu? Então, mas é que a gente vai conversando assim, né? O Rodrigo também o Ulisses também um monte de gente daqui que está fazendo esse bate-papo é maçom. Então a gente vai conversando como se estivesse no botequim. E a gente esquece que vocês que estão escutando ainda não estão familiarizados aí com os termos. Então, desculpa. Ellen, me explica o que é uma sindicância. A sindicância é o nome dado à entrevista que é feita por mestres maçons, aos quais você passa. A sindicância é uma forma deles te conhecerem, de eles saberem quem você é. Porque na maçonaria, nós consideramos a maçonaria como uma família. E você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa sem antes, pelo menos, saber quem é, né? Você não fala, vem cá, né? Você precisa saber quem é, de onde vem, o que quer, o que vai fazer, enfim. E isso é uma sindicância. São perguntas para saber se vai entrar ou não na família. E aí, essa história que eu vou falar, ninguém me contou, eu passei por ela, onde, assim, todos os homens que são iniciados na maçonaria mista, sem exceção, são informados da nossa não regularidade perante a Grande Loja Unida e o nosso não reconhecimento perante a OGOB e a GLESP, no caso de São Paulo, né? Então, nenhum homem entra na loja, na Grande Loja, achando que vai visitar lojas do GOB ou da GLESP. Então, a gente fala várias vezes, você está ciente de que você não vai na loja do seu irmão, do seu amigo, do seu primo masculina? Você está ciente disso? Tô. Você quer entrar numa loja masculina? Porque se você quiser, a gente conhece pessoas, a gente te indica para essas pessoas. Tem certeza que você quer partilhar de uma loja onde as mulheres estão iniciadas? Porque se você não tiver certeza, é melhor você ir para a masculina, porque não vai poder visitar. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente faz isso na sindicância, para que ele saia dali e, se ele for aceito, quando ele fizer todo o procedimento e for aceito e vai ter a iniciação, a partir da iniciação, ele não venha falar, mas eu quero visitar uma loja masculina. Porque a gente não aceita isso, né? Porque ninguém pode ser enganado, nem ele e nem nós. Nós não queremos ser enganados nas perguntas, a gente espera sinceridade, e da mesma forma nós somos sinceros. Você não vai visitar uma loja masculina, ok? E o que aconteceu? A gente fez todo esse processo, a gente explicou que não podia, e aí o cidadão vai bater numa loja masculina. E daí acontece que ele vai numa loja masculina, jamais vou falar nem data, nem nome, nem nada, mas esse cidadão foi numa loja masculina, eles deixaram entrar,
porque obviamente ele era aprendiz e já sabia pelo menos os sinais. E aí ele viu que eram só homens, acho que ele gostou daquilo, ou não sei, ou ele não gostou, enfim, não sei a situação. Mas aí lá naquela loja, olha como o mundo é pequeno e mal habitado. Nesta loja que ele foi visitar, que era uma loja masculina, ele vira e fala assim: então, eu fui iniciado numa potência mista, mas me enganaram, porque me disseram que eu ia poder vir aqui a qualquer momento. Só que como o mundo é pequeno e mal habitado, dentro dessa loja existia um outro irmão que nos conhecia. E este outro irmão que nos conhecia sabia que na sindicância é feito desse jeito. Aí ele veio e falou: olha, aconteceu assim, assim, assado com este fulano. Obviamente que ele foi expulso, porque ele mostrou para outras pessoas que nós éramos os incorretos, os picaretas. E, na verdade, quem era picareta era ele. Ele não merece nem estar nem na nossa e nem na outra. Ele não merece estar em loja nenhuma. E não sei onde está hoje. Mas para você ver que quando você faz uma coisa, você tem que tomar muito cuidado, porque o universo, em algum momento, vai te dar uma rasteira. E a rasteira foi muito bem dada, porque ele podia ter em qualquer loja. Eu não sei hoje, mas quantas milhares de lojas existem no estado de São Paulo? E ele teve a infelicidade de entrar numa que conhecia a nossa loja. Quer dizer... Então, e agora, graças a esse podcast, vários e vários maçons vão conhecer bem como é que é o procedimento, então vai ficar mais difícil para esse tipo de gente entrar. Eu tenho uma pergunta do Ulisses, curiosidade, né? Ele também faz entrevista com o cônjuge, né? Eu vou explicar para quem está escutando. Para você entrar na maçonaria inglesa, você fazer entrevista com a sua mulher. Se ela não deixar, o homem não pode entrar. Aí a pergunta do Ulisses é: para a maçonaria mista, se é uma mulher que vai entrar, eles perguntam para o marido? Sim, perguntamos, porque ainda mais porque existe essa questão de que nós não queremos confusão com ninguém. E existe sim a mesma regra, né? Mas normalmente o homem, a não ser que ele já seja um maçom da maçonaria masculina, mas normalmente quando um homem não é maçom, ele jamais impede, porque se é o desejo dela, né? Não conheço situações que algum cônjuge impediu, mas conheço um fato engraçado, posso contar? Pode. Numa iniciação, homem e mulher sendo iniciados, o casal sendo iniciado, e logo lá no começo, que eu não vou falar o que é, mas logo lá no começo, ela passou e ele desistiu. Ele falou: não, isso aqui não é para mim, não. Virou as costas e deu no pé. E ela está até hoje, e ele desistiu. Ele falou: não quero, fiquei com medo, isso não é para mim. E foi embora, desistiu. Assim, então, foi muito peculiar, né? Nós não esperávamos que isso acontecesse. Mas ele desistiu. E já houve casos ao contrário. Quando você fala de cônjuge, uma situação onde... Porque maçonaria não é religião, né? Para quem não é maçom aqui, maçonaria não é uma religião. Todas as religiões são aceitas e comungam dentro da mesma reunião. E uma pessoa, que foi iniciada, ela era eu não tenho certeza, mas acho que era congregação do Reino de Deus. E a família, como ela não era casada, a família dela não aceitou. Depois da iniciação, ela não aceitou. E aí houve um problema da família com ela, e ela teve que, infelizmente, sair da loja. Então, assim, isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas aí já não houve, porque nós não estávamos fazendo nada que não era de acordo com as leis, né? A gente não ia falar com a mãe, com o pai, e o problema foi justamente com a mãe e com o pai, de não aceitarem. Mas eu acredito que essa história, assim, já deve ter acontecido com homens também, né? Que talvez tenham entrado e daí a família não aceitou. Acontece, às vezes ele se separa e a nova mulher é evangélica e dá problema, acontece também. Tem uma pergunta boa aqui também. É possível ser duplo filiado no caso de um homem? Tipo, o cara se filiar no Grande Oriente do Brasil e depois ir no misto? Agora você me pegou, Ulisses, você sabe?
Eu acho que não pode, porque a gente não pode ir na carbonária, então eu acho que é a mesma, Não, é a eu acho mesma que isso regra. não vai acontecer pelo seguinte, Vai ele acontecer pode... pelo Gobi, o Gobi vai encher o saco, não Não, vocês. exatamente. Ele pode sair. O que pode acontecer é o seguinte, e que acontece: um homem que saia da nossa potência, existem duas situações. Existem lojas que aceitam o fato de ele ter sido iniciado, elevado e exaltado, e daí já coloca o cara lá no grau que ele saiu da nossa potência e não tem mais nada, não tem reiniciação, reelevação, enfim. Mas existem casos que eles fazem de novo. Aí se torna um negócio meio esquisito, que o cara já passou por tudo, e daí passa de novo porque eles não aceitam o que foi feito com a gente, né? E no nosso caso, obviamente que não. Se ele prova com os documentos que ele foi iniciado, ele vai entrar no grau que ele saiu de lá, ele vai entrar para a gente. Mas o que não existe é ele frequentar uma loja nossa e uma loja masculina. Isso não existe. Não faz sentido, né? O Liz está colocando aqui, não pode mesmo. Mas você não é questão nem de vocês, também não pode as outras. A Memphis Misraim também não é possível, tipo, você ser maçônica. Também não é possível a carbonária, então. Ainda que eu acho que a carbonária é tão longe da maçonaria que deveria. E eu adoro a carbonária e não pude me filiar por causa dessa restrição. Mas faz parte. Eu acho que você tem que escolher onde você quer ficar, né? Então, definiu onde você fica, beleza, você pode entrar, mas na nossa, assim, não faz sentido você estar no Gobi e estar conosco, né? Não, mesmo porque ou você sai de uma e entra em outra, ou melhor, não, porque senão vai ter confusão, né? Uma hora o mundo é pequeno e mal habitado e vai dar confusão. É isso aí. Poxa, Ellen, agradeço de coração, acho que o pessoal não tem mais perguntas. Mas eu vou pedir para você me passar os links certinhos, então se você estiver assistindo, se mulher e tal, e depois vou te passar para você dar uma entrevista lá para o Espelho de Circe, que aí lá é só mulher. Acho que não tem homem também, mas lá a maioria de mulheres elas gostam muito de estudar essas coisas. Legal. E eu te agradeço demais por você ter vindo tirar esse monte de dúvida, assim, que acho que tem muita gente da maçonaria que escuta a gente e tal, e muita mulher também, que geralmente é da bruxaria, de outras paradas, que gosta de estudar, e tá aí uma oportunidade, né? Um lugar legal, com pessoas... A maçonaria, para quem não é maçom e tem interesse de entrar para a maçonaria, hoje existe muita informação na internet, muita informação ruim, mas existem informações boas, né? E se você tiver alguém que você conhece, que seja um amigo, um parente, que seja maçom, é sempre bom tirar as primeiras dúvidas com uma pessoa que não vai falar tanta bobagem quanto existe na maçonaria, porque a maçonaria é um livro aberto de quem escreve o que quiser. Então, o que eu digo hoje, assim, é que essas mulheres que têm interesse, né, a gente tem muitas pessoas esotéricas e místicas, enfim, e traz muita riqueza de conhecimento às lojas, sem dúvida. Mas é sempre bom ter um contato, e acho que essa forma de entrevista também é uma forma de a gente poder explicar o mínimo, né? Não o razoável, mas pelo menos o mínimo para que a pessoa fale, epa, legal, acho que dá, para mim vai dar, para mim vai ser interessante. E o que eu posso dizer hoje, assim, sem sombra de dúvida, é que eu jamais me arrependi de ter sido iniciada. Lembro da minha iniciação em detalhes, acho que eu desejei muito ser iniciada, muito mesmo, né? E existem, que eu não vou poder falar aqui, mas existem situações as quais você vivencia antes, lendo, que eu nem deveria ter lido, mas eu li, e daí quando eu passei aquilo a viver a cores, assim, foi uma emoção tão grande que eu jamais imaginava passar. E aí quando eu falo para você, assim, eu sinto muito por não poder praticar ritos aos quais a Grande Loja Mista do Brasil ainda não tem. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente possa ter essa possibilidade de os ritos que não são praticados pela nossa potência possam ser praticados lá dentro também. Não talvez como regulares, mas como forma de estudo mesmo, para que a gente possa ter um pouquinho de conhecimento. Mas, enfim, estou à disposição. Se você precisar mais alguma conversa, eu vou estar à disposição sempre. Foi um prazer conhecer as carinhas. Aqui tem até um cachorrinho ali. É o David... Acho que ele mudou.
Era o Dave, ele estava com um cachorrinho, mas foi um prazer, gostei Não, muito de ter falado. a conversa foi maravilhosa. Eu tenho até perguntando se a tua loja tem algum Instagram, página do Facebook para entrar em Não, contato. Não. não, Então loja não. É então só tá mesmo. ok. Eu vou colocar. Eu acho que até já te passei. A grande loja mista do Brasil, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é Não, grande. mas nem esquenta, isso aqui vai ficar gravado, então se você estiver assistindo a gente, olha aqui embaixo a descrição do vídeo, a Ellen vai me passar os links e tá tudo aqui. O Até o site. e-mail para você mandar lá para ver se 3 vezes os caras te aprovam e tal. Pode ser que nem no Clube da Luta, né? Você é obrigado a ir lá e ficar, e aí você tem que mandar 3 vezes o e-mail para ver se você quer de verdade. Eu fiquei pensando isso, que é legal. O site da grande loja mista é grandelojamista.com.br, porque às vezes a pessoa só quer saber o que é, né? Lá tem uma história, tem onde tem lojas, as cidades, aí eu acho que é interessante. Isso da grande loja mista, mas existe o direito humano. O direito humano possui mais lojas ainda. E daí, se a pessoa não encontrar na grande loja mista, talvez no direito humano exista uma loja mais próxima dela, e aí acho que fica um pouco mais fácil. Pode ser uma solução, né? Maravilhoso. Eu só tenho que te agradecer de coração, agradecer a Rosa, mandar um beijão para ela, avisar também que eu entrevistei o Paulo da Ordem dos Cavaleiros de Malta, também maravilhoso. Ele ficou aqui 2 horas. A Ordem tem 900 anos. Então, de coração, agradeço vocês e você que acompanhou a gente até agora. Então, não esquece, o Rodrigo está ali. Dá like, segue o canal e dá uma olhada que tem 210 entrevistas lá para trás. Tem de maçonaria, tem de Rosa Cruz, que você imaginar. Tem de macumba, tem umbanda, candomblé, bruxaria. Eu entrevistei o grão-mestre do México. Então, dá para se divertir. Tem mais de 400 horas de bate-papo Mayhem. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Beijos. Até a próxima.